Se você não tem o traqueamento avançado implementado dentro da sua estrutura, você vai estar perdendo dinheiro com os anúncios, principalmente agora, em que todo o mercado está focando no traqueamento. Para eu te mostrar a importância do traqueamento, principalmente para o Facebook Ads, eu estou aqui dentro do Facebook Ads, na criação de uma campanha, e eu quero mostrar para vocês algo muito interessante que funcionava muito no passado, mas que hoje já não tem funcionado tanto, que era o quê? A nossa definição de público. Antigamente, quando a gente utilizava aqui o nosso público original, a gente tinha aqui uma grande possibilidade de restringir o nosso público, né? Então, basicamente, a gente tinha 3 dados para a gente segmentar, que são os dados demográficos, de interesse e de comportamento. Então, os dados demográficos a gente poderia falar aqui da geolocalização, da idade e do gênero, e a gente também poderia, por exemplo, utilizar os públicos de interesse e o público de comportamento. Ou seja, pessoas que têm interesse em Google Analytics e que têm o comportamento de comprar seria meu público. Ou seja, eu conseguia hipersegmentar com base no interesse que aquela pessoa tem e também o comportamento que ela tem dentro da rede social, para atingir esse tipo de pessoa. Mas hoje os públicos de interesse são simplesmente uma recomendação, ou seja, até o próprio Meta já nos fala que ele pode vincular anúncios além do público para os objetivos de anúncio qualificado se houver probabilidade de melhorar o desempenho. Ou seja, você pode segmentar o seu público, colocar em várias segmentações, mas no fundo, se o Meta entender que é um outro público que vai converter para aquele objetivo que você configurou, o Meta vai entregar o seu anúncio para esse outro público. Então, quando a gente fala em replicar estruturas, ou seja, eu utilizei esse público aqui em uma campanha, deu super certo, eu vou replicar essa campanha em uma outra estrutura e simplesmente copiar o mesmo público. Isso não existe mais, porque o público não é mais uma limitação, e sim uma indicação para o Meta. Então não faz mais sentido a gente querer hipersegmentar o nosso público quando é o Meta que sabe realmente quem que converte. E aí que entra a importância do traqueamento, que é o envio das conversões que acontecem dentro do nosso funil, ou seja, tudo que acontece fora da plataforma do Meta, para que o Meta consiga entender qual que é o tipo de pessoa que faz esses comportamentos e busque por usuários semelhantes para diminuir os custos e aumentar os resultados. E se a gente perceber, as mudanças que o Meta teve são todas relacionadas à advantage, ou seja, a utilização dos dados para maximizar os resultados. E aí já entra o primeiro ponto, que é o ponto do objetivo da campanha. Antigamente funcionava a gente vir aqui e selecionar o objetivo da campanha, por exemplo, para reconhecimento, que tem um custo por clique mais barato, um custo por 1000 visualizações mais barato, para aquele público super engajado e conseguir ter vendas, porque era um público super engajado que ia receber aquele anúncio de forma mais barata e a gente ia conseguir vender para ele. Hoje, basicamente, o objetivo da campanha ele está muito relacionado com o comportamento que o usuário tem. Basicamente, o Meta ele tem uma grande quantidade de dados sobre todo mundo. Talvez ele conhece mais você mesmo do que você se conhece, porque o Meta ele sabe basicamente quais são os seus interesses e os seus comportamentos à base de emoção. Ou seja, quanto tempo você fica vendo esse tipo de conteúdo, quando que você vê esse tipo de conteúdo. Ele tem toda essa informação de todo o tempo de uso de aplicativo que tu tem. E ele tem essa informação sobre todos os usuários. Então, aí entra um ponto muito importante, que é o quê? Quando a gente envia uma conversão lá para o Facebook, ou seja, o usuário acessou aqui o nosso site, a gente vai enviar o evento aqui de visualização de página. O usuário clicou para iniciar o checkout, ou seja, todos os eventos do nosso funil. Quando a gente envia esse evento para o Meta, junto com o dado do usuário que realizou esse evento, o Meta vai conseguir entender qual que é o usuário que realizou essa ação, entender toda a base de dados desse usuário, ou seja, quais foram os interesses que ele teve na última semana, qual foi o comportamento que ele teve na tua jornada de anúncios, e entender que esse é o público que converte e buscar por usuários que tenham essa semelhança. É aí que o Meta vai te entregar resultado baseado em dados. Por isso a importância do traqueamento avançado. E a ideia geral, então, é basicamente que a gente pare de fazer segmentações de público que já não funcionam mais e foque em entregar dados para o Facebook, para que ele mesmo segmente os nossos criativos. E aí entra um outro ponto importante, que é a parte do criativo. O criativo comunica basicamente com aquele devido público. Então a ideia é que a gente tenha criativos durante a jornada do comprador diferentes, para que essa interação com os nossos anúncios, o Meta consiga perceber os dados baseados em quem está comprando. A pessoa que está comprando normalmente interage com esse anúncio. Então significa que se eu entregar essa série de anúncios, provavelmente eu vou ter uma quantidade maior de compra. E aí entra a importância de tu ter um traqueamento muito bem implementado para conseguir levar essas informações para o Meta. E a parte do traqueamento em si, ela vai nos ajudar a analisar o nosso funil. E não mais fazer teste de público, mas sim entender aonde que estão os problemas dentro do nosso funil. Ou seja, do funil de eventos que a gente tem, por exemplo, do clique no link, a visualização de página, qual foi a perca de usuários? Onde a gente pode melhorar isso? Do evento de page view até o evento de initiate checkout, qual foi a taxa de conversão? A taxa está baixa, então a gente pode melhorar nossa página de vendas, pode melhorar a copy. Da parte do checkout para a compra, qual foi a perda de usuários? Como que a gente pode melhorar isso? Então a ideia do traqueamento é te mostrar dados, além de enviar essa inteligência para a plataforma, para que você consiga corrigir o funil como um todo, e não simplesmente o público que está recebendo o seu anúncio. Porque a parte do público que recebe o anúncio é o Meta que vai saber realmente quem que é o mais qualificado baseado nos dados que a gente envia. E é por isso que eu criei esse curso, o traqueamento.online, que vai te ensinar toda a parte da configuração via web, ou seja, para a gente capturar o que acontece dentro do nosso domínio e enviar essa informação via API de conversão pelo nosso servidor, utilizando a Stape. Mas além disso, a gente sabe que hoje, basicamente, a gente tem várias plataformas dentro do nosso funil. Ou seja, o funil de vendas, ele não passa simplesmente pelo Meta, onde a gente anuncia, e a página de vendas, quando a gente está falando de infoproduto. Mas a gente também tem outras etapas que
acontecem fora do nosso domínio. Por exemplo, o lead converte e vai para um CRM, o lead converte dentro do nosso site e vai para uma gateway de pagamentos. E aí que entra a parte do server-side, que é um outro módulo do curso onde eu ensino a fazer essa configuração para a gente ter a comunicação entre as plataformas. Ou seja, a plataforma de vendas nos enviar uma informação de que um usuário comprou e a gente conseguir reconhecer qual que é esse usuário com base no que ele fez dentro do nosso domínio, juntar toda essa informação e levar lá para o Meta. E basicamente, então, a gente vai ter toda a parte da configuração do que acontece dentro do nosso domínio para enviar para a Meta, mas também o uso do banco de dados para salvar os dados do usuário junto com algum identificador, para que a gente também consiga enviar eventos que acontecem fora do nosso domínio, ou seja, vendas dentro de CRM, vendas em gateway de pagamento, venda em plataforma de infoproduto, para que fique todo um traqueamento completo da estrutura. Eu vou abrir aqui basicamente o curso para explicar como que ele está desenhado. Basicamente, a gente tem aqui as boas-vindas e a introdução ao traqueamento, onde a gente vai aprender ali os conceitos do traqueamento e basicamente um resumo do que eu acabei de falar até aqui. A gente vai ter aqui a parte da configuração do Google Tag Manager, ou seja, mesmo que tu nunca tenha acessado o Google Tag Manager, você vai ver como instalar ele dentro do seu site, como criar conta, como criar as variáveis, que vão ser ali basicamente muito importantes dentro da nossa implementação. A variável é o que faz tudo ficar inteligente. Como que a gente configura os nossos acionadores, ou seja, qual ação o usuário realizou dentro do nosso site que vai contabilizar uma conversão, ou qual ação a gente recebeu de um servidor externo que vai contabilizar uma conversão. A gente vai ver a parte aqui das tags do Google Analytics, do Facebook Ads e do Google Ads. Depois a gente vai entender a importância do servidor dentro de uma estrutura completa de traqueamento. Então, como que a gente vai fazer o nosso container server-side utilizando a Stape, como que a gente utiliza a API de conversões do Facebook para a gente maximizar os resultados, ou seja, como que a gente envia os eventos da web para o servidor para reencaminhar esses eventos para o Facebook Ads e também eventos que a gente recebe exclusivamente do servidor para encaminhar para o Facebook Ads, como que a gente faz uma implementação na prática. Aqui basicamente um resumo de tudo que a gente viu até aqui no curso. Aqui, algumas estratégias para a gente utilizar essa inteligência que está sendo gerada de dados, além aqui dos dois módulos mais avançados, que são basicamente o módulo de envio de eventos de webhook, banco de dados, ou seja, como que a gente salva os dados do usuário em um banco de dados para conseguir fazer essa comunicação com outras plataformas e identificar que aquele mesmo usuário tem a informação de qual anúncio o usuário veio para marcar corretamente lá no Facebook, e a estratégia aqui mais avançada, que é o traqueamento de infoprodutos sem formulário, mas que também serve para outros modelos de negócio, né, onde a gente tem ali o usuário visitando uma página, ele clica na página e é redirecionado para uma outra plataforma. A ideia da gente conseguir ter uma informação salva durante a navegação do usuário dentro do nosso domínio e também ter uma parte dessa informação sendo levada para essa outra plataforma, para que ela comunique a gente quando o usuário fizer alguma ação dentro dessa plataforma e a gente saiba que todos os dados desse usuário são os que a gente já tem salvo no nosso banco de dados e envia essa ação lá para o Facebook Ads reconhecer e ter todo o nosso funil traqueado, ou seja, o traqueamento ele não envolve apenas o nosso domínio. O nosso domínio é uma parte essencial para capturar alguns dados, mas a gente consegue fazer toda uma comunicação entre plataformas de eventos que acontecem fora do nosso domínio. Então, basicamente, o curso ele foi desenhado para explicar de um modo tanto teórico, para que tu saiba o que você está fazendo e entenda como lidar com possíveis problemas dentro de implementações, como também da parte prática, ou seja, qual que é o passo a passo para criar essa estrutura do zero e ter ela totalmente pronta. Então, se você quer aumentar o seu ROAS, ou seja, aumentar a sua taxa de retorno sobre o investimento que você tem, diminuir os seus custos perante as ações que os usuários realizam dentro do seu funil, você precisa enviar os eventos com os dados do usuário. E é isso que eu vou ensinar no curso Traqueamento.online. Então, se você quer aumentar a performance das suas campanhas, deixar elas inteligentes e lidar com outras etapas de análise, ou seja, deixar de fazer teste de público e começar a fazer teste do seu funil de fato, alterando página de vendas, vendo onde estão os erros dentro do teu funil e os teus gargalos, eu recomendo muito que você faça o curso. Qualquer dúvida você pode entrar em contato diretamente comigo. Então, aqui fica o meu conselho para vocês e a explicação de como que está desenhado o curso Traqueamento.online. A gente se vê dentro do curso.